Eu não, mas qual é a cidade? Vai ter Salvador? Você está me escutando bem? Eu estou escutando bem. Tá. A gente que não escuta muito bem. Pode combinar, ele perguntou, ele pode escrever também. Entra e vê, né? Se na hora da pergunta aí a gente pode combinar. Acho que deu, né? Acho que sim, a gente deu ok. A gente podia fazer um joinha. Podemos começar? Tá bem. Deixa eu só te apresentar para eles, para fazer a abertura oficial. Então, acho que eles não vão entender, tá cheio. Eu vou ficar quietinho para eles ouvirem que tá. Isso é. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Tiziana, estou aqui em nome do programa, né, do PPG, para a gente fazer, então, a abertura dos trabalhos da apresentação de mestrado, né, da aluna Fran. Agradecer, então, especialmente a nossa banca aqui, pelo professor Roger, a professora Jussara e o nosso professor mais externo, o professor Fernando de Salvador, né, e mais o pessoal que está entrando, que vai participar da nossa apresentação. O trabalho da Fernanda, então, o título é Comportamento Alimentar e Trabalho Noturno, Risco de Distúrbio Metabólico em Profissionais da Saúde. Fran, você tem aproximadamente 45 minutos para a apresentação. Ao final, então, a gente abre para a banca, né, individualmente, e a gente pode combinar como é que vai ser, então, as perguntas ou comentários, enfim, sugestões, certo? Certo. Obrigada, boa tarde, pessoal. Eu acho que eu vou ficar mais aqui, porque não precisa aparecer na foto. Se quiser usar o teu mouse também, para eles poderem enxergar, se tu quiser apontar alguma coisa. Tá bem. Então tá. Então, como a Tiziana falou, meu nome é Franciele, eu sou enfermeira aqui no hospital e o meu trabalho é sobre comportamento alimentar e trabalho noturno, risco de síndrome metabólica e profissionais da saúde. Então, o trabalho foi desenvolvido no programa de pós-graduação Ciências Médicas e Endocrinologia, com a orientação da professora Tiziana e da professora Carlota. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e por ter aceito estar aqui e também por dedicar tempo também para ler e analisar os resultados do nosso trabalho. Também agradecer quem está online assistindo a apresentação. Inicialmente, eu vou trazer os pontos principais da pesquisa, com referencial teórico, abordando um pouco sobre o ciclo circadiano e o trabalho em turnos, síndrome metabólica e seus componentes, que envolve a diabetes, hipertensão, obesidade e dislipidemia, trazer um pouco sobre o padrão alimentar e os impactos dos turnos de trabalho na alimentação. Depois vou entrar na nossa pesquisa, que é um estudo transversal, trazendo suas implicações e as considerações finais. Não poderia deixar de trazer a minha motivação para a realização dessa pesquisa, que iniciou com o meu trabalho no Serviço de Medicina Ocupacional, na saúde ocupacional, no qual tive contato com a professora Carlota, que me apresentou a professora Tiziana, e as duas me motivaram bastante com o tema. Quando eu fiquei sabendo também que tinha a questão do comportamento alimentar, eu fiquei muito feliz, porque eu sou uma pessoa que a Carlota sabe, eu gosto dessas questões relacionadas à alimentação e sei o quanto é importante para a saúde e para a prevenção de doenças. Então, acredito que esse trabalho me ajudou bastante, tanto para desenvolver profissionalmente, como também para buscar soluções assertivas com relação à prevenção e promoção de saúde. Então, não tem como falar sobre o trabalho noturno, né, sem falar sobre o ciclo circadiano. Então, o ciclo circadiano é o nosso relógio biológico. Ele dura aproximadamente 24 horas, sendo que durante o dia nós produzimos hormônios energéticos, como o cortisol, que nos faz ficar num período de maior alerta, melhor coordenação motora, uma frequência cardiovascular melhor, e durante a noite a gente começa a entrar num período de descanso, né? O nosso corpo se prepara para o descanso com a produção do hormônio principal, que é a melatonina. Esse relógio biológico, ele é responsável por várias funções fisiológicas do nosso corpo, então ele interfere diretamente tanto nas questões físicas, mentais ou comportamentais.
As principais características dele está relacionada com questões endógenas, que são os osciladores internos, e as questões exógenas, que aí entram os sincronizadores que vão interferir nesse ciclo, que são os fatores ambientais, como a luz, o clima, refeições e as interações sociais. A luz é o principal regulador do nosso ciclo circadiano, e as refeições, elas também interferem com a organização desse ciclo. Geralmente é resistente às mudanças bruscas, como quando a gente viaja para um país que tem um fuso horário diferente, o nosso corpo tende a sentir essa diferença, mas com o tempo o nosso corpo ele vai se adaptando de forma lenta. Para exemplificar melhor, eu trouxe até um laserzinho para poder mostrar. Então, aqui nós temos o dia. Então, com essa exposição à luz, nós possuímos células sensíveis aqui na retina, que vai ativar o nosso núcleo supraquiasmático. Esse núcleo, ele possui os genes do relógio, né? Durante o dia a gente tem o clock e o bimal, e durante a noite a gente tem vários genes, que tem o PER1, PER2, PER3, o CRY1, CRY2, e também são espalhados por diversos órgãos do nosso corpo. O núcleo supraquiasmático é o oscilador principal, mas nós temos os osciladores periféricos, né, que também tem esses relógios localizados. Por exemplo, durante o dia, quando a gente tem exposição à luz, o núcleo supraquiasmático ativa a glândula adrenal para a produção de cortisol, que é um exemplo, e durante a noite, quando tem a supressão de luz, vai ativar a glândula pineal para a produção da melatonina. Então, todo esse relógio biológico, ele é influenciado de acordo com os cronotipos. E esses cronotipos, eles são as preferências diárias das pessoas. Por exemplo, eu sou uma pessoa totalmente matutina. Eu gosto de acordar cedo e dormir cedo. Então, meu cronotipo é mais matutino. Teve um estudo que foi feito aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que foi 2019, com mais ou menos 1.000 pessoas em amostra, que mostrou que a maioria das pessoas eram intermediárias, do cronotipo intermediário, que acorda ali no meio da manhã e fica acordados mais ou menos ali no meio da noite. E tem os vespertinos, que no caso entraria os trabalhadores noturnos, que dormem durante o dia e geralmente ficam acordados durante a madrugada. Esses cronotipos, eles interferem tanto na produção hormonal quanto na questão do nosso estado de alerta e estresse. E também influencia a questão da nossa organização durante o dia, tanto para refeição, realização da atividade física, no horário de sono. Então, ele influencia todas essas questões fisiológicas e dos nossos hábitos durante o dia. Então, quando a gente pensa no trabalhador em turnos, nós estamos diante de profissionais que, por causa do trabalho, eles já invertem o horário. Às vezes é porque eles querem, outras vezes é porque o adicional noturno é maior, outras vezes é porque é a oportunidade que eles têm naquele momento. Então, isso vai interferir com relação à adaptação dessas pessoas ao horário noturno. Então, consequentemente, esses profissionais, eles se expõem à luz durante a noite. Essa luz que eles se expõem não é uma luz natural e eles invertem o horário de dormir e acordar. Então, eles têm naturalmente uma ruptura circadiana, restringem o sono e têm desencontros sociais. Eu trouxe essa revisão, ela foi realizada em 2019, é uma revisão sistemática da literatura com meta-análise. Eles usaram os postulados de Coase para poder analisar evidências dos efeitos do trabalho noturno na saúde física e mental dos trabalhadores. Eles viram como resultado que já existem dados suficientes para relacionar o trabalho em turnos com problemas e impactos na saúde, mas que se precisa investigar melhor o que causa o desenvolvimento dessas doenças e também entender que não existe uma solução única para esse problema. Cada local é único e existem diversas profissões, diversos horários de trabalho. Então, seria ideal investigar um pouco mais para poder saber em qual tipo de solução seria ideal para cada local. Então, eles também trazem que existem pessoas que ficam saudáveis trabalhando de noite. Então, seria interessante saber qual é o fator de proteção que talvez essas pessoas tenham, para que a gente consiga também usar esse fator de proteção ao nosso favor. Então, levando em consideração as consequências, né, com relação à dessincronização desse ciclo, já tem vários estudos na literatura que trazem que ele
causa, né, pode causar, interferir na síndrome metabólica, que entra obesidade, hipertensão, aterogênese, dislipidemia, intolerância à glicose, cancerinogênese, risco cardiovascular, desordem do humor, déficit cognitivo, ou seja, um conjunto de doenças e consequências. Entrando na síndrome metabólica, nós estamos diante de uma doença complexa, que envolve um conjunto de enfermidades que, quando elas estão presentes, elas causam problemas, doenças cardiometabólicas, né? Como, por exemplo, o infarto, acidente vascular cerebral e a diabetes tipo 2. A base fisiopatológica dela é a resistência à insulina, que é quando o nosso corpo não responde adequadamente à ação da insulina e faz com que os níveis de glicose eles não ficam controlados no sangue. E geralmente está relacionada a fatores genéticos, biológicos, individuais, que eu trouxe como exemplo a idade, alteração do índice de massa corporal. A obesidade abdominal é um dos principais componentes da síndrome metabólica, porque ela está totalmente relacionada à resistência à insulina. E nós temos os fatores ambientais e comportamentais também, que vai interferir nessa síndrome. Aí, no caso, entra alimentação inadequada, sedentarismo, tabagismo, consumo de álcool e tem outros ainda. As diretrizes, elas trazem que para o diagnóstico de uma pessoa portadora de síndrome metabólica, a gente teria que ter 5 desses 3 critérios, desses 5 critérios para considerar a pessoa portadora de síndrome, que aí, no caso, entra a circunferência abdominal alterada, triglicerídeos altos, pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica, aumentada e a glicemia alta, HDLs baixos. Pensando que a alimentação está no centro da saúde, nós estamos num estado alarmante quando se pensa na alimentação. Cada vez mais as pessoas têm tido hábitos mais inadequados com relação à alimentação. E isso influencia diretamente, né? Quando a pessoa se alimenta mal, ela está se expondo a todos os riscos de todas as doenças, né, que estão relacionadas à síndrome metabólica e outras mais. A Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, ela traz que nós estamos num desafio na alimentação. Cada vez mais as pessoas diminuem o consumo de arroz e feijão, que são fontes de nutrientes essenciais, né, e de fibras, que também é muito importante, e aumentando a ingestão de produtos industrializados, com consumo de açúcar, gordura, conservantes que esses produtos industrializados têm, e diminuição de ingestão de fibras, legumes e verduras. Ficando difícil saber o caminho a seguir. Se a gente segue o caminho da alimentação pior, a gente está caminhando para um risco na saúde e para alimentação saudável, para uma alimentação mais adequada. O termo crononutrição é um termo relativamente novo, né? Ele é um termo que foi alinhado junto com a cronobiologia. A cronobiologia já é estudada há bastante tempo, mas a crononutrição ganhou destaque nos últimos anos por alinhar o padrão alimentar com o ritmo circadiano, né? Associar os dois em busca de uma saúde metabólica melhor. Já tem estudos que mostram que alinhar os horários da alimentação ajuda na regulação do ciclo circadiano e favorece a saúde metabólica. Um exemplo é os macronutrientes e os bioativos naturais, que eles estão relacionados com a melhor regulação desse ciclo, eles interferem no relógio biológico das pessoas. O sódio, por exemplo, quando é consumo de maior sódio, geralmente ele atrasa o relógio biológico. Um consumo de café pode prolonga, né, o nosso relógio biológico, porque a cafeína faz a gente ficar mais tempo acordado. E a dieta cetogênica, que já foi associada à regulação desse relógio. Outro exemplo bem legal é o café da manhã, que tem gente que fala, eu não consigo tomar café da manhã, não dá. E aí o café da manhã, eu já ouvi várias vezes e também nas pesquisas trazem que ele é essencial, que não se deve pular essa alimentação, porque ela é o marco inicial após um jejum prolongado. Então é como se ela ativasse o nosso relógio biológico no momento que a gente acorda. Então ela influencia principalmente o relógio biológico hepático. Quando a gente fala, então, dos trabalhadores em turnos, naturalmente, pelo horário,
esses trabalhadores eles já podem possuir uma ingestão irregular na ingestão da alimentação por causa dos horários, ou por falta de intervalo, ou por falta de tempo no horário de trabalho. Soma de alimentos em horários desfavoráveis, de noite, que o metabolismo se encontra mais lento, e aumento de lanches noturnos e maior tendência de consumir alimentos mais calóricos, por falta de opção, às vezes. Eu trouxe esse estudo que foi realizado aqui no Brasil, agora em 2022 ele foi publicado, são com policiais brasileiros do sexo masculino. Achei legal porque ele investiga uma amostra de 81 pessoas, 52 noturnos, e ele é um dos estudos mais recentes que eu achei relacionado aos horários da alimentação dos trabalhadores da noite. Então, eles falam que o horário da alimentação dessa amostra noturna foi maior para a última refeição, uma maior duração da alimentação e um ponto médio calórico mais tardio, e eles associaram isso a uma maior ingesta calórica e maior consumo de alimentos. Entrando, então, no nosso trabalho, comportamento alimentar e trabalho noturno, risco de síndrome metabólica em profissionais da saúde. Agora eu vou trazer mais ou menos os nossos dados do estudo. Então, depois de todo esse referencial teórico, a gente vê que nós estamos falando de um serviço de saúde que precisa funcionar 24 horas, então a gente não pode deixar de acontecer esse revezamento dos profissionais, então eles vão ter que continuar trabalhando de noite. E em contrapartida, a gente sabe que eles podem fazer uma alimentação inadequada, que eles podem ter interferência no sono que vai desregular o ritmo circadiano deles, levando a doenças crônicas não transmissíveis, como a síndrome metabólica. E é nesse sentido que o nosso trabalho se justifica, sabendo dos efeitos que envolvem esses trabalhadores, do aumento de doenças crônicas e alterações metabólicas, que já é um problema de saúde pública há algum tempo, né, e tem aumentado cada vez mais. Nós temos aspectos comportamentais que podem ser modificados, e identificar esses aspectos precocemente para intervenções de saúde seria o ideal. Então, a questão da pesquisa foi: existe associação entre o trabalho em turno noturno, síndrome metabólica e o comportamento alimentar entre os profissionais de saúde de um hospital de grande porte no sul do Brasil? O objetivo geral, que foi avaliar a associação entre o trabalho em turno noturno com a síndrome metabólica e o comportamento alimentar entre esses profissionais, e os objetivos específicos, descrever comparativamente as características dessa amostra, determinar a prevalência da síndrome metabólica e seus componentes e avaliar as possíveis associações entre síndrome metabólica, comportamento alimentar e o horário das alimentações, das refeições. Então, nós contamos com 156 participantes na amostra. Esses 156 participantes foram profissionais da saúde, independente de ser da assistência ou não, levando em consideração a norma regulamentadora 32, que traz que profissionais da saúde são todos aqueles que realizam atividades dentro de instituições de saúde. Então, nós contamos com 90 profissionais diurnos, que trabalhavam das 7 às 18 horas, em média 5 vezes por semana, e 66 trabalhadores noturnos, que trabalham das 19 às 7 da manhã, no mínimo 3 vezes por semana. O recrutamento foi feito através de cartazes, através de e-mails, que a gente criou um e-mail institucional, e também através da divulgação pela diretoria de pesquisa nos canais oficiais do hospital. E também tivemos o projeto aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição. Critérios de inclusão: ter no mínimo 1 ano de trabalho no hospital, no turno diurno ou noturno, exclusão gestantes pela aferição, né, dos parâmetros antropométricos, os funcionários com contrato por prazo determinado e funcionários em processo de aposentadoria e desligamento. Nós aplicamos 5 questionários nesses profissionais. 4 deles foram auto-aplicados e um deles foi presencial na consulta que foi realizada no Centro de Pesquisa Clínica. Então, questionário sociodemográfico e ocupacional, a avaliação do consumo de álcool, que foi o audit, a avaliação do sono, que foi o questionário de cronotipo de Munique, a avaliação da atividade física, o questionário internacional de atividade física, e a avaliação do consumo alimentar, foi o questionário de frequência alimentar, que foi o que foi realizado presencialmente.
Na avaliação antropométrica e clínica, fizemos aferição do peso, altura e circunferência abdominal, coletamos glicemia de jejum, hemoglobina, colesterol, HDL, triglicerídeos e aferição da pressão arterial. Então, como característica, então, da nossa amostra, né? Teve uma diferença um pouco dos grupos, né, noturno e diurno. Os trabalhadores noturnos eram mais velhos, com a mediana de 51 para 45 os noturnos eram mais velhos. Os noturnos 51, diurnos 45. Eles tinham mais filhos, uma maior proporção de profissionais com filhos. A predominância do sexo feminino foi nos dois grupos, mas no noturno tinha mais masculinos. Em relação à função, a função assistencial foi prevalente. E o tempo de trabalho, os trabalhadores noturnos trabalham mais tempo de noite. Em relação à avaliação comportamental, a atividade física não teve diferença entre os grupos. O audite também não, e os noturnos eram mais tabagistas. Então, os trabalhadores noturnos, na avaliação dos parâmetros clínicos e antropométricos, eles tiveram maior peso, maior circunferência abdominal, maior alteração da relação cintura-quadril, maior alteração da pressão arterial sistólica e diastólica. Consequentemente, maior hipertensão pela alteração da pressão arterial sistólica e diastólica, menor HDL, ou seja, HDLs mais alterados, maior glicemia, consequentemente, maior prevalência dos riscos para síndrome metabólica. A gente pode ver aqui no gráfico que todos os componentes que fazem parte ali da síndrome metabólica foi maior nos noturnos, mas apenas a hipertensão e o HDL foram significativos tanto antes dos ajustes como depois dos ajustes, que a gente ajustou por idade, sexo e tempo de trabalho. Aqui, por exemplo, a glicemia, ela foi alterada, né, deu significativa em relação aos turnos, mas quando ajustado por idade, sexo e tempo de trabalho, ela não se manteve significativa. Então, os trabalhadores noturnos, eles têm 3,48 vezes mais prevalentes a alteração dos níveis pressórios, 2,0 vezes níveis de HDLs diminuídos, e também uma maior prevalência de síndrome metabólica, correspondendo a 135%, com a razão de prevalência de 2,35%. Em relação à variável do sono, não tivemos muita diferença entre os grupos. Então, a duração do sono e o jet lag social foram semelhantes. Tivemos só um ponto médio entre o início e o fim do sono, que foi maior nos noturnos. Em relação à avaliação do comportamento alimentar, a gente não encontrou significância entre os grupos, mas os trabalhadores noturnos, eles comem mais gordura e menos fibra. Por mais que não seja significativo, isso é importante. Em relação aos alimentos ultraprocessados, o padrão de consumo foi similar entre os grupos, com a mediana de 0,28, que correspondeu a um consumo mais ou menos de 1 a 2 semanas desses alimentos. Isso quer dizer que esses profissionais, eu não posso afirmar, se fosse levar em consideração o guia alimentar da população brasileira, que diz que a gente tem que ter mais ou menos 80% a 75% de uma alimentação saudável e uma alimentação de 20% a 25% pode ser um pouco mais flexível, esses profissionais ali nos ultraprocessados entrariam num consumo moderado desses alimentos. Mas, como a gente não viu a quantidade que eles consomem nessa 1 ou 2 vezes, seria até uma ideia de um novo estudo aí relacionado a essa questão. As variáveis relacionadas aos horários das refeições. Então, nós tivemos uma diferença no tempo entre a primeira e última refeição no noturno maior do que o diurno e significativo, tanto nos dias de trabalho como nos dias de folga. O jejum noturno dos profissionais noturnos é menor em relação ao diurno. Nos dias de folga, eles tendem a ser semelhantes. Então, o jejum nos dias de folga dos noturnos se torna mais semelhante ao dos diurnos. Um ponto interessante foi a quantidade de refeição, que não foi observada diferenças, né, em relação aos dois grupos, mas como a gente coletou só as refeições principais,
e o noturno tem uma janela maior da alimentação, possivelmente as outras refeições não sejam refeições principais, né? Sejam beliscos ou lanches que eles fazem durante outros horários. Outros dados que a gente encontrou foi relacionado ao resultado da análise regressiva, que indicou que a cada aumento de 1 miligrama dos níveis de HDL, houve uma redução de 6% da probabilidade de ocorrência de síndrome metabólica, e a redução do intervalo da alimentação também traria uma associação numa redução de 7% na síndrome metabólica. Entrando, então, na discussão, nós estamos diante de profissionais, então, e de uma amostra que invertem o horário, consomem mais gordura e menos fibra, que por mais que não seja significativo, é considerado como importante para o impacto no metabolismo, alteram os horários na alimentação e tem mais componentes da síndrome metabólica, gerando um impacto negativo no metabolismo dessas pessoas. A prevalência de síndrome metabólica, hipertensão arterial e obesidade já é estudada em outros estudos, e eu trouxe aqui essa corte, que foi realizada durante 8 anos num hospital em Taiwan, que contou com 5.775 funcionários. Eu achei interessante que eles pegaram os prontuários ocupacionais e os exames que as pessoas faziam nesse acompanhamento e fizeram uma análise, né, nesses 8 anos, e desses 2.109 eram trabalhadores noturnos. Então, eles acharam que trabalhar de noite aumenta 36% mais a chance de ter síndrome metabólica, de aumentar a circunferência da cintura, e quanto mais se trabalha de noite, mais tem risco de ter pressão arterial alta. Eles fizeram aqui, por exemplo, o ajuste com 3 modelos. No primeiro ajuste, que eles só consideraram a idade e sexo, eles acharam 47% de chance de síndrome metabólica. Quando considerou a ocupação e a jornada de trabalho, foi para 36, que foi o que eles trouxeram no estudo, e levando em consideração também os riscos metabólicos basais que essas pessoas já possuíam, eles tiveram 40% de chance de síndrome, ou seja, qualquer ajuste gera síndrome metabólica nesses profissionais. Não é a alimentação sozinha que vai alterar, né, esses critérios e vai causar síndrome metabólica nesses profissionais, mas ela auxilia e ajuda nesses problemas e traz mais enfermidades a eles. Então, nós temos essa amostra que tem uma alimentação desorganizada, um consumo tardio, e já tem estudos que falam do quanto isso afeta a tolerância à glicose e, a longo prazo, leva à resistência à insulina. Diversos estudos trazem sobre escolhas alimentares inadequadas e a relação que elas têm com a falta de tempo. Geralmente a pessoa está correndo no plantão e esquece de comer, ou não tem alimentação apropriada no local naquele momento, então acaba deixando de comer, ou come o primeiro salgadinho que encontra ali no plantão, ou as bolachinhas, que é bem comum. Oferta da empresa, a empresa não se preocupa tanto com a alimentação do trabalhador, tanto em relação a ofertar, como em relação à qualidade nutricional dessa alimentação. E o ambiente, quando nós temos colegas que consomem coisas erradas, é igual em casa, né? A gente também tem uma tendência maior a fazer um consumo da alimentação inadequada. Como solução, né, estratégias, diversos estudos trazem o jejum noturno, que seria regular o número de calorias por dia para que não se consuma durante a noite a alimentação. Se fala também sobre a alimentação com restrição de tempo, que nesse caso não se pensa na quantidade calórica, mas sim só no tempo, que seria só no horário diurno. E não tem como pensar em estratégias para poder auxiliar essas pessoas sem pensar nos programas que a gente tem para nos apoiar. Então, eu trago o programa de alimentação do trabalhador. Teoricamente, se a gente vê que existe um programa de alimentação do trabalhador, a gente pensa que ele poderia nos auxiliar com relação a essas questões. Mas, infelizmente, ele é um programa ainda frágil. Ele foi criado para a segurança alimentar da população dos trabalhadores de baixa renda, né? Mas ele não traz requisitos mínimos assim que a gente precisaria para ter mais força com a empresa com relação à implementação de intervenções de saúde.
A gente fez, de janeiro de 2023 a dezembro de 2023, uma revisão de literatura, uma revisão sistemática, no qual a gente coletou artigos dos últimos 10 anos que traziam sobre a eficácia de intervenções no local de trabalho, para promover exercício físico e uma dieta saudável entre os trabalhadores por turno. Inicialmente, a gente queria artigos que fizessem uma comparação de adesão e de eficácia em relação aos trabalhadores diurnos e noturnos, até para fortalecer essa questão. Foi aprovada agora recente na PLOS, provavelmente vai ser publicado em breve, mas eu achei interessante trazer porque ele traz as dificuldades e as facilidades dessa implementação para esses trabalhadores da noite. Entre as dificuldades está a adesão dessas pessoas, como eles trabalham de noite, às vezes trabalham em outro emprego, então não tem tanta disponibilidade, tanto que a gente está tentando até fazer uma intervenção aqui no hospital e infelizmente não estamos conseguindo uma amostra suficiente para fazer isso, pela falta de adesão, mas um ponto muito importante é a questão dos gestores também estarem envolvidos nessas questões. Quando os gestores apoiam e se envolvem em intervenções de saúde, os trabalhadores de saúde tendem a participar mais do que se eles não estão envolvidos. Então, isso é um ponto. E facilitadores, eles trouxeram bastante o uso de mensagens de textos de incentivo, trabalho numa equipe multiprofissional, uso de relógios de monitoramento e também determinação de metas para esses trabalhadores e um acompanhamento a longo prazo. Mudar comportamento não acontece da noite para o dia. Se a gente faz uma intervenção hoje, a gente vai ter que acompanhar essas pessoas durante bastante tempo para a gente saber se realmente ela mudou ou se ela vai voltar de novo os hábitos ruins. Outra questão importante é a educação nutricional e a modificação da dieta no local de trabalho. Eu trouxe esse estudo que foi um dos que a gente incluiu nessa revisão, que é um estudo que foi realizado em 2016, mas é bem interessante porque eles fizeram um ensaio controlado por cluster na Irlanda, 541 trabalhadores industriais de 4 diferentes indústrias. Então, eles chamaram o estudo de Food Choice at Work. Então, eles fizeram um acompanhamento de 9 meses, que relativamente não é um acompanhamento tão alto, mas a literatura ela traz em relação à mudança comportamental que uma análise após 6 meses já seria considerado eficaz assim, em relação à mudança comportamental. Então, eles chegaram, na primeira empresa, eles só coletaram dados, não fizeram nenhuma intervenção. Aí, na segunda empresa, eles educaram as pessoas com relação à alimentação saudável. Na terceira empresa, eles modificaram a dieta, eles deram descontos na alimentação saudável. Todos os locais que forneciam alimentos começaram a fornecer alimentos mais adequados, de maior qualidade nutricional. E na quarta empresa, eles fizeram os dois. Eles deram tanto alimentação adequada, disponibilizaram, como deram educação nutricional. No final dos 9 meses, eles concluíram que a quarta empresa que teve as duas ações tiveram significativamente mais redução de índice de massa corporal na amostra e também maior adesão à alimentação saudável. Então, não adianta a gente só educar e não ter os alimentos ali de fácil acesso, e também não adianta ter alimentação de fácil acesso e a gente não educar essas pessoas com a importância dessa alimentação. Então, chegando nas considerações finais, nós estamos diante de um cenário desafiante, tanto nas questões nutricionais como nas questões da nossa amostra, que a gente percebe que tem questões a se trabalhar. Nós precisamos de estratégias que abordem as necessidades nutricionais e promovam hábitos saudáveis e criar políticas e adequação, ou criar ou adequar políticas para que a gente consiga ter ferramentas e recursos também para poder implementar essas estratégias. Outro ponto que eu acho bem importante citar é a alteração da nossa pirâmide etária, Então, cada vez mais as pessoas mais velhas vão estar no mercado de trabalho. Então, se a empresa não começar a pensar em todas essas adequações com relação ao trabalhador, a tendência, que já está ruim, é piorar, é aumentar cada vez mais o absenteísmo e o presenteísmo nas organizações. Não podia deixar de citar as limitações do meu estudo, que é um estudo transversal, então dificulta a análise de causa e efeito. Nós usamos os questionários autoaplicados, que por mais que validados, podem influenciar um pouco os resultados.
e a amostra foi restrita a um hospital, limita a generalização dos resultados, mas traz uma realidade que já é mostrada em outros artigos e análise em outros hospitais. Então, a gente vê que está de acordo com outras realidades e é a partir daí que a gente também consegue mostrar e ter mais ferramentas de intervenção. Perspectivas futuras, então, seria um novo estudo para investigar melhor essa questão de qualidade de consumo diário de alimentos, né? A gente queria inicialmente aplicar o questionário de recordatório alimentar, mas pela baixa adesão dos trabalhadores, a gente optou pelo questionário de frequência alimentar. E a aplicação na saúde prática, desenvolver estratégias mesmo de prevenção de síndrome metabólica e das doenças crônicas, que é um problema crescente aí na saúde pública. Não poderia deixar de dar minha gratidão a todos que de alguma forma me ajudaram na pesquisa. Peguei algumas fotinhas, tem pessoas que me ajudaram também que não estão aí na foto, mas é que eu não encontrei as fotos, mas eu sou muito grata a todos porque foi muito importante. Se não fosse por essa equipe, eu não teria conseguido alcançar e terminar a pesquisa, que é bem trabalhoso. Minhas referências e meu muito obrigada. Estou disponível para a banca. Questionamentos. Acho que tu pode sentar aqui, né, para o Fernando poder te enxergar. Agora eu vou sentar ali para o professor Fernando me enxergar. Eu acho que já... isso aí. Vai de costas, né? Se você quiser. Pois é. Quem sabe, então, tu puxa a cadeira, aquela que tem rodinha ali, e isso, coloca do ladinho da cadeira para nós conversar com o Fernando. Eu até pensei em arrumar no celular. Mas daí será que precisa falar? Bom, Fernando, inicialmente, assim, né, a gente costuma chamar o professor mais externo ao programa para começar a conversar, assim, né, falar seus comentários, sugestões, enfim, apontamentos para a Fran. Tu pode escolher a maneira como tu gostaria de fazer, se você prefere fazer todos os seus comentários e depois ela rebate todos eles, ou se prefere fazer mais uma conversa informal em que tu aponta alguma coisa e ela te responde, vocês vão indo assim, né? Então, acho que primeiro você fala, Fernando, de novo, obrigada pela tua participação aqui, né? A gente agradece muito. Me ouviu bem? Ouvi. Só nós. Tudo certo. Tu não quer botar no celular? Vocês não estão me ouvindo, não? Eu escuto aqui meio baixinho só, mas eu escuto. Liga no celular. Ela vai te ligar no celular para ver se dá um... Eu acho que dá para entrar nesse link pelo celular. Daí tira esse áudio daí. E é só desligar a caixinha. Desligo aqui, então. Agora eu não estou ouvindo vocês. Para mim está mudo aqui. Vocês estão me escutando melhor? Uso muito no celular. Agora voltou. Agora estou ouvindo vocês. Tá. Estão me ouvindo melhor? Sim. Tem que desligar a caixinha. Agora tá melhor para ouvir. Então tá, eu estou ouvindo bem vocês. Estou conseguindo enxergar todo mundo aqui. Pode ir. Carlota, Rocha, todo mundo estou vendo. Beleza, então. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? Agradecer imensamente a Franciele, a Carlota, que entrou em contato comigo inicialmente, a Ticiana, né? E também dizer que é uma satisfação muito grande para mim estar retornando
ao Hospital de Clínicas, mesmo que à distância nesse momento. Eu até estava em Porto Alegre para um fórum no final da semana passada e voltei para Salvador segunda-feira. Passei no Hospital de Clínicas para encontrar o pessoal, porque eu trabalhei também por um período aí no serviço de medicina ocupacional. E então, já participei de outras bancas da URGS, da Epidêmio, da Saúde Coletiva, mas é a primeira vez, eu acho, que eu estou participando de uma banca que é da área da medicina dentro do hospital. Então, agradeço muito o convite. É um tema que é muito caro para mim. A minha primeira orientanda de mestrado, ela trabalhou, estudou trabalho noturno, né? Trabalho noturno e saúde mental na coorte do ELSA. Então, foi muito bom novamente voltar a ler e estudar um trabalho tão qualificado e muito interessante. Eu acho que traz importantes contribuições para essa temática, né? Para quem trabalha com epidemiologia ocupacional ou epidemiologia em saúde do trabalhador, são poucas pessoas, na verdade, né, que trabalham com esse tema, e quando o trabalho ele aparece como um determinante de saúde relevante para diversas questões, né, desde doenças crônicas até uma série de outros desfechos de saúde. Isso é bastante interessante, porque boa parte das intervenções que a gente tem, né, que a gente tem disponível, que a gente discute para abordar esses problemas de saúde, como a síndrome metabólica, por exemplo, ou outros agravos de saúde crônicos, muitas vezes o trabalho ele passa despercebido, né? Ele é esquecido. Então, eu acho que é fundamental a gente seguir aprofundando estudos sobre o impacto do trabalho na saúde. Bom, primeiramente dizer que eu gostei muito de ler a dissertação da Franciele. Esse tema, pensar trabalho noturno e associação com síndrome metabólica, é um tema de grande complexidade, porque envolve uma série de variáveis e fatores que estão envolvidos nesse processo. A gente já tem algumas revisões temáticas, a gente já tem vários trabalhos mostrando que o trabalho noturno ele pode ser um fator de risco importante para a saúde, para diversos desfechos. A Franciele traz isso na dissertação dela. Ela fez uma revisão muito boa, desde para cada desfecho relacionado ao tema dela. E eu acho que o referencial teórico ele tá bastante interessante, tá bem completo, tá sucinto, mas trouxe os principais elementos aí que são importantes para a gente pensar essa associação entre trabalho noturno e esses desfechos de saúde. Eu vi que na apresentação, né, a Franciele falou primeiro das questões aí envolvendo síndrome metabólica, né, e depois a questão dos cronotipos, né, do ritmo circadiano. No texto aqui tem, por exemplo, diabetes, hipertensão arterial sistêmica e outros desfechos que são relacionados à síndrome metabólica, mas na apresentação isso acabou ficando de fora, né? E eu até fiquei pensando assim, eu acho que isso foi um complemento, né, da gente ter aqui descrito a questão da diabetes, hipertensão, apesar de que não é exatamente o desfecho, né, que a Franciele está trabalhando, né, porque a síndrome metabólica ele é um desfecho por si só, né, que tem os seus critérios específicos, e muitas vezes não vai existir um diagnóstico aí de diabetes ou de hipertensão arterial sistêmica propriamente, mas são desfechos relacionados, né? Então, até fiquei na dúvida se precisava ter ali, por exemplo, diabetes, né? Tanto que isso não apareceu depois na apresentação. Mas, de qualquer maneira... Oi? Não, pode falar, depois eu falo. Mas a ideia é ser uma conversa mesmo, então eu vou te perguntando, a gente vai conversando. Uhum.
e aí a gente vai discutindo, né? De qualquer maneira, achei o referencial teórico muito bom. E acho que trouxe aí toda a literatura que tá envolvida com o tema. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, do detalhezinho assim de forma do resumo, que tu acabou colocando no resumo resultados e discussão como uma coisa só, né? Geralmente nos artigos a gente prefere separar essas duas sessões, então separar os resultados de discussão. E inclusive depois no corpo do artigo aparece, né, em separado, mas no resumo aqui ele ficou junto. Então acho que isso é uma coisa que poderia ajustar, até pensando na submissão desse trabalho, né, na sequência. Eu fui fazendo aqui, depois eu vou te encaminhar o PDF, né, com alguns apontamentos assim de algumas palavras, algumas coisas bem específicas que eu não vou me ater aqui nesse momento. Mas sim, uma coisa que eu achei interessante aqui do teu referencial teórico é quando tu fala de algumas revisões sistemáticas, né? Que tinha aqui uma revisão que falava de trabalho em turnos e síndrome metabólica, que as evidências elas não são conclusivas, não são definitivas, e tem uma revisão que avaliou 10 estudos, né, que encontraram uma associação positiva entre trabalho por turnos e síndrome metabólica, né? Eu acho que essa questão do trabalho em turnos ela é sempre muito complexa de se avaliar, porque é difícil mensurar o trabalho em turnos e o trabalho noturno, né? Talvez, né, no contexto em que vocês estudaram, isso tenha sido um pouco mais fácil, porque tinha plantões e turnos e horários bem definidos, mas isso nem sempre é dessa maneira, né, que acontece na vida real. As pessoas trabalham em diferentes funções, às vezes elas trabalham de dia, às vezes trabalham de noite. Por exemplo, na corte do ELSA é muito complexo, porque quando avalia isso de forma longitudinal, as pessoas passam tempo trabalhando de noite, depois, né, trabalham em regime de plantão, mas durante o dia, que é diferente de quem trabalha, né, das 8 ou das 9 às 17, às 18 horas. Então, existe uma série de diferentes formas de né, se fazer a jornada de trabalho. E aí eu acho que o teu trabalho ele conseguiu distinguir bem, né, essas formas de trabalho noturno, trabalho em turnos e o grupo que foi a referência, né, que foi o controle, que era quem trabalhava durante o dia, 5 dias por semana, em horário comercial. Mas eu fiquei me perguntando também, né, já dialogando com o teu próprio trabalho original, como é que né, de fato, assim, a jornada de trabalho dessas pessoas, se elas não têm um segundo emprego, né, um segundo horário em que elas trabalham, se elas, por exemplo, às vezes trabalham durante o dia, mas faz plantão em outro local à noite, de forma para complementar a renda, se trabalha em final de semana, se tem algum outro emprego, se tem algum outro vínculo. Isso é uma coisa que eu não sei se vocês chegaram a coletar essa informação, mas que seria algo interessante de a gente olhar, né, e colocar uma lupa sobre essa questão para ampliar um pouco assim a forma de mensurar essa exposição, né? Porque isso aí eventualmente poderia impactar, né? Poderia trazer confundimento, né? Poderia trazer uma série de elementos que podem impactar, inclusive, as medidas de associação que tu investigou. Apesar de que tu encontrou, né, diferenças relevantes ali para uma série de desfechos. E aí eu estava falando dessa revisão sistemática, que aí tu coloca ali que, né, apenas 3 estudos incluíram a duração do sono como fator de confusão, né? E aí eu fiquei pensando, né, bom, e aí fui olhar depois no teu trabalho, na tua análise, se tu tinha conseguido avaliar isso e tinha incluído isso como fator de confusão. E aí não, né, tu não incluiu, por exemplo, duração do sono como fator de confusão. E isso eu achei que isso foi uma coisa boa, né? Porque, na verdade, duração do sono não poderia ser um fator de confusão para essa associação entre trabalho noturno
síndrome metabólica, porque a duração do sono ela é um mediador dessa associação, né? Não teria como ajustar, não estaria correto ajustar. Então, os estudos que fizeram correto são os outros 7 estudos que não controlaram, que não ajustaram para essa variável, né? Porque o trabalho noturno ele vai impactar a duração do sono, né? Isso é uma coisa que não tem como fugir disso. Então, quando tu ajusta para esse tipo de variável, tu está retirando o efeito do próprio trabalho noturno. Sim. Então, acho que isso é uma coisa para pensar, inclusive para dialogar com a literatura, né? Se tem estudos que estão investigando trabalho noturno e vendo a associação com o desfecho de saúde e estão ajustando para fatores aí que estão no meio do caminho, né? Que são elo aí entre a exposição principal e o desfecho, a gente vai ter um problema aí para metodológico e que pode impactar aí esses resultados desses estudos e das próprias revisões, né? Que acabam tendo esses resultados muitas vezes que são inconclusivos. Vou descendo aqui nas questões que eu anotei. É isso. Avaliar padrão alimentar é sempre muito difícil, né? Quem trabalha com epidemiologia nutricional sabe o quão difícil é avaliar padrões alimentares, né? Tem questões foi bem difícil. Então, acho que é um grande desafio sempre, envolve aí uma dificuldade de mensurar, né? As questões que envolve recordar o que a pessoa comeu, né? Num período recordatório X pré-determinado. Isso é sempre muito difícil. Mas não tem dúvida de que o trabalho noturno ele impacta a forma que as pessoas vão se alimentar, e aí acho que o teu trabalho demonstrou isso muito bem, né? O tempo entre a primeira e a última refeição, e isso acontece justamente nos dias em que as pessoas trabalham à noite. Então, isso é uma coisa bastante interessante, e certamente aí a alimentação, né, a forma de se alimentar, os padrões alimentares vão ser mediadores fundamentais da associação entre trabalho noturno e síndrome metabólica. Mas é isso, é tudo muito complexo, porque existem, cada indivíduo tem o seu cronotipo e, como a Franciele também mencionou, tem pessoas que se adaptam bem a essa forma de trabalho noturno, né? E aí tem outras questões, né, que são interessantes, porque assim, como é que é o trabalho de noite e como é que é o trabalho de dia, né? Porque eu me lembro quando eu trabalhei de médico do trabalho no hospital de clínicas, tinha uma coisa assim, que o pessoal mais velho ia para a noite, porque já estava mais tempo na instituição, porque os plantões eventualmente são mais tranquilos, né? E o trabalho durante o dia, quem trabalha das 8 às 17, é um trabalho que é correria, que existe uma sobrecarga de trabalho, então, né, não necessariamente acontece dessa forma, mas tinha esse tipo de relato, né? Até teve essa diferença ali, né, que o grupo que trabalhava à noite era um pessoal mais velho, eles tinham mais ou menos 5 anos de diferença aí na mediana de idade em relação a quem trabalhava durante o dia. Então, bom, né, o trabalho por si só ele é algo que impacta a saúde de uma forma geral, né? Mas como é que é esse trabalho, né? Tem outros elementos desse trabalho aí que são interessantes, que merecem, né, em trabalhos futuros a gente está avaliando, porque como é que são os estressores do trabalho, né? Porque eventualmente alguém vai se sentir melhor, mesmo com todos os efeitos, né, deletérios de se trabalhar à noite, eventualmente por ser um trabalho menos estressante, ou que a pessoa vai conseguir organizar melhor sua vida, etc. Isso aí, por outro lado, tem também fatores de proteção aí envolvidos. Então, essa complexidade é algo que a gente tem que considerar quando pensa, né, essa exposição ao trabalho noturno. Claro que isso é uma coisa que poderia não impacta o resultado do teu trabalho, mas é algo para se considerar e pensar nas discussões, né, sobre o tema, inclusive porque isso impactaria no sentido de levar a medida de associação para nulidade, né, que não é o que acontece. As associações elas foram evidenciadas aí de forma bem, né, com uma grande magnitude de efeito ali para alguns desfechos. Bom, chegando na justificativa, então, né? Então, acho que o referencial teórico está muito interessante. Eu já fui trazendo algumas coisas
dos teus próprios resultados, mas eu acho que aqui na justificativa talvez merecesse um aprofundamento maior. Na justificativa eu achei ela muito curtinha, né? Eu acho que esses elementos todos que envolvem essa relação complexa e assim, os estudos prévios, essas divergências entre os estudos, né? Para poder fortalecer a justificativa do teu trabalho. Então, assim, essas relações do trabalho com padrões alimentares, com síndrome metabólica, e aí tu coloca aqui que... porque é isso, né? O objetivo é estudar a associação entre trabalho em turnos, padrão alimentar, síndrome metabólica, e não é simplesmente avaliar padrões alimentares e síndrome metabólica em quem trabalha à noite. E aí, ali na justificativa da forma como está colocado, parece que não fica exatamente condizente com o teu objetivo do teu trabalho. E aí, entrando na questão de pesquisa ali, né? Quando tu coloca que a questão de pesquisa existe associação entre trabalho em turno noturno e o comportamento alimentar com risco de síndrome metabólica, eu achei que aqui não ficou muito claro qual é a tua exposição, né? São 2 exposições, tu está investigando mediação entre trabalho noturno, padrões alimentares e síndrome metabólica. Eu acho que aqui precisava delimitar bem, né? O que é a tua exposição principal, qual que é o teu desfecho, né? Porque no fim das contas tu não está avaliando mediação no teu estudo, né? Mas isso pode ser algo para ser indicado para os próximos estudos, porque certamente parte do efeito do trabalho noturno na síndrome metabólica ele vai passar aí pela questão dos padrões alimentares. Só que aqui, da forma como está colocado aqui na tua questão de pesquisa, eu achei que não fica muito claro, né, para quem está, para o leitor aqui. Na hipótese, eu acho que também poderia descrever de outra maneira aqui, porque tu coloca trabalhadores noturnos apresentam maior associação entre síndrome metabólica, perfil de consumo alimentar e alterações dos horários das refeições, né? Seria maior associação ou maior prevalência, né? Em comparação a quem, né? Quais são as relações entre essas variáveis? Então, acho que na hipótese tem que estar bem definido assim. Né? Qual é que é a minha hipótese? Eu acredito que o trabalho noturno vai aumentar 3 vezes o risco, né? Ou a chance, ou a prevalência de síndrome metabólica em comparação a quem não trabalha à noite, né? Então, sempre tem que ter a referência aqui e tem que estar bem estabelecido, né? Ou simplesmente o trabalho noturno está associado a uma maior prevalência de síndrome metabólica em comparação a quem trabalha durante o dia, né? Ou outras hipóteses que tu tenha investigado e que sejam importantes e relevantes para descrever aqui na questão das hipóteses. Quanto ao objetivo, eu acho que aconteceu talvez essa mesma questão que eu citei aqui na parte da questão de pesquisa, né? Porque avaliar a associação entre trabalho em turno noturno, comportamento alimentar, horário das refeições e o risco metabólico. Eu acho que era importante definir bem, assim, né? O que é a tua exposição e o que são os outros fatores, as outras variáveis, né? Se são exposições também, ou, né? Se são desfechos que tu avaliou. Então, eu acho que tanto na questão de pesquisa quanto aqui no objetivo daria para dar uma ajustada aqui na forma de escrever. E por fim, né, dos objetivos específicos, eu retiraria esse primeiro objetivo específico, que é descrever comparativamente as características sociodemográficas, porque no geral, isso não é um objetivo específico, na verdade, né? Isso é uma descrição preliminar que tu vai obrigatoriamente ter que fazer para a tua investigação, para a tua questão de pesquisa principal, né? Então, geralmente, eu acho que não é a melhor forma, não é o mais adequado colocar
descrição da amostra como um objetivo específico, né? Mas sim aqui, aí determinar a prevalência de síndrome metabólica e seus componentes, sim, né? Um objetivo específico. E analisar as associações é um objetivo específico também. Mas aí tu colocou de forma muito genérica aqui, né? Analisar as possíveis associações. Quais associações que tá avaliando, né? Tá analisando. Então, acho que vale a pena colocar assim, né? Olhei a associação de trabalho noturno com cada desfecho, né? Então, aqui discriminaria mais esses objetivos secundários ou específicos, desculpa. Bom, já estou falando demais, né? Não sei como é que é o meu tempo aqui. Não, tá bem, pode. Aí, indo para o artigo aqui, para as tabelas, eu já falei da questão dos resultados de discussão que apareceu no resumo, né, de forma conjunta, que eu acho que é melhor separar. Sim, aí acho que assim, alguns comentários. Na parte dos métodos, né, acho que a introdução tá consistente, tá de acordo, né? Tá bem sucinta e tá de acordo com né, para justificar e trazer a relevância do teu trabalho, explicar o que tu ia fazer. Mas, assim, acho que tem algumas questões nos métodos que tu pode complementar. Por exemplo, consumo de álcool aqui, que foi avaliado pelo audit, né? Tu só citou que foi com classificação de consumo de acordo com o score de pontuação, né? Mas tu não fala do score. Qual foi o score que tu utilizou, quais são os pontos de corte, etc. Tanto para o consumo de álcool quanto para o IPAC, né, de atividade física. É sempre importante, na minha opinião, descrever quais foram os pontos de corte que foram utilizados, etc., para deixar isso de forma bem detalhada aqui na seção de métodos. Porque depois, quando tu vai falar do comportamento alimentar e né, aqui já aparece de forma mais detalhada, né? Na avaliação antropométrica também, tu diz quais são os pontos de corte. E aí, para o audit, né, para o consumo de álcool e para a atividade física, isso não apareceu. Sim. Bom, e aí, acho que já me encaminhando para o final dos meus comentários, eu acho que a parte de análise estatística está bem descrita. Agora, eu senti falta um pouco, e aí talvez tem um outro elemento que poderia aparecer antes na tua dissertação, que seria a questão do modelo teórico, né? Não sei se construir um diagrama mostrando as relações entre essas variáveis, né? Para compreender bem quais são as variáveis que tu selecionou quando tu for construir o teu modelo, né, multivariável. Porque ali na parte inicial, né, tu trouxe o teu referencial teórico, mas não tem ali, né, qual é o teu marco teórico, o teu modelo teórico, né? Hoje em dia a gente tem cada vez utilizado mais os gráficos acíclicos direcionados, né, os DAGs ou os GADs, como queiram chamar, para explicitar bem as relações entre cada variável, para saber, né, tô ajustando para essa, por quê, né? Talvez se aqueles 3 artigos da revisão sistemática, se eles tivessem desenhado um gráfico acíclico direcionado, ficaria mais explícito que eles não precisariam controlar, por exemplo, para tempo de sono, né? Seria um mediador. Então, isso, o gráfico acíclico direcionado, o diagrama, né? Ou a descrição, né? Mesmo que seja um modelo mais simples, um modelo hierárquico, né? Onde se explicite bem a relação entre essas variáveis. Isso eu acho que é algo sempre importante em qualquer estudo epidemiológico, especialmente quando a gente vai depois construir um modelo de regressão, ajustando para uma série de fatores e tal, porque ali fica bem explícito quais são as relações entre as variáveis, né? E aqui eu acho que no teu artigo seria interessante, então, trazer um pouco disso, um pouco desse elemento do modelo teórico para entender bem por que tu selecionou tais variáveis para os modelos, né, múltiplos, né?
tu tem uma série de outras variáveis, né? Por que tu selecionou especificamente essas e tal? Embora eu acredite que tu selecionou variáveis corretas de estarem no modelo, né? E outras variáveis como mediadores, etc., que não deveriam entrar, acabaram não entrando de fato. Tu acabou ajustando somente para sexo, idade... E tempo de trabalho. E tempo de trabalho, que eu acho que foi bastante adequado aí, porque as próprias questões comportamentais, né, elas são afetadas pela tua exposição, então não teria por que controlar para isso, né? Por exemplo, né, certamente quem trabalha à noite vai impactar se ela faz atividade física ou não, se ela faz mais atividade física ou não, vai impactar as questões de comportamento, como, né, consumo de álcool, cigarro, etc. Mas, por exemplo, talvez escolaridade poderia ser algo, né, a se pensar, incluir, mesmo que não tenha sido estatisticamente significativa, né, essa diferença ali entre os níveis de escolaridade, mas pela questão teórica mesmo, que quando a gente vai fazer e construir esses modelos, né, e fazer o ajuste, a questão teórica é sempre o mais importante. Bom... Então, acho que é isso, basicamente, as principais questões. Em algum momento ali na tabela 3, tu descreve novamente como nota de rodapé que, né, que tu fez ali... uma série de análises estatísticas e tal, tu cita vários testes que, na verdade, não são dessa tabela. Né? Inclusive, em algum momento tu fala em regressão linear e tal, mas nessa tabela não tem nada de regressão linear, né? Aqui tudo foi regressão de Poisson, porque todos os teus desfechos, na verdade, eles foram aqui dicotômicos. Então, isso aqui dá para excluir essa parte da nota de rodapé, porque os modelos que foram, né, lineares, na verdade... A regressão linear eu até não identifiquei aqui onde é que ela aparece. Eu acho que no fim das contas tu acabou não utilizando regressão linear, não sei se me fugiu aqui, né? Porque para os teus desfechos tu acabou tratando elas como uma variável, como desfechos dicotômicos, né? Então, hipertenso, não hipertenso, triglicerídeo alterado ou não, HDL alterado ou não, tu não usou elas como variável contínua, né? Porque aí se tu fosse utilizar como variável contínua, aí teria que também ter todos os elementos para pensar, bom, essas variáveis têm distribuição normal ou não, né? Poderia, talvez, não dá para usar a regressão linear pela questão das características das variáveis, porque nem todas elas vão ter, até pelo tamanho da tua amostra, né? Que não é muito grande, talvez elas não tivessem uma distribuição que tornasse possível, né, utilizar a regressão linear. Mas aí isso é uma pergunta também aí depois para tu responder. Não sei se me fugiu aqui, mas eu não identifiquei onde é que entrou depois a questão da regressão linear. Talvez só na tabela 4 aqui, né? Que aí tu vai tratar do ponto médio do sono, se foi isso mesmo ou não, né? Porque aí tem o P ajustado aqui. Então... na verdade, eu acho que foi feito, que a gente fez diversas análises e acabei me passando aí e mantendo a questão da regressão linear, na verdade. Talvez aqui na tabela 4. Então, acho que isso é uma coisa que precisa estar bem em cada tabela, exatamente qual foi a análise, né? O método analítico ali que tu utilizou. Tu fala alguma coisa de análise né, de correlação em algum momento, lá no final dos resultados do teu artigo, mas eu também... Isso não apareceu antes descrito, né, sobre a teste de correlação. Então, precisaria descrever antes lá na parte dos métodos também. Bom... É isso, eu acho que está muito interessante, tu tinha uma boa base, né, de literatura, uma boa revisão bibliográfica, tu consegue dialogar bem com a literatura. Agora, para complementar da discussão, né, e das tuas considerações finais, da tua conclusão do teu artigo, na verdade,
Eu apontei aqui algumas frases, algumas coisas que eu acho que acabou ficando meio que assim, repetição de resultados, que é sempre bom evitar na discussão ou na conclusão. Mas eu acho que é possível de complementar com alguns elementos aí de se pensar, né, de forma mais aprofundada esse contexto, né, do que significa esse trabalho noturno, né, e como que isso impacta a saúde, né? Então, assim, tu falou na tua apresentação, né, de possibilidades de intervenção, né, o que fazer, então, né, diante dessa associação, que ela existe, que ela é relevante. Então, educar as pessoas, né? Será que o foco dessas intervenções tem que ser no indivíduo? Porque muitas vezes, a maioria das vezes, o foco das intervenções acaba sendo, vamos fazer um programa para que as pessoas, que cada indivíduo, né, melhore, né, o seu comportamento, as suas questões de saúde, vão fazer promoção da saúde. Mas será que não precisaria, na verdade, né, considerando que é algo muito mais contextual, né? Tá? A gente está falando de determinantes mais distais do processo saúde e doença, então que ações mais amplas que poderiam, né, de fato impactar, né, porque a mudança do indivíduo comportamental é sempre muito difícil, né, é sempre a mais difícil de se fazer. Então, que outras questões mais estruturais, mais amplas, que de repente mudem a lógica da organização do trabalho, dos processos de trabalho, né, em termos de políticas, de ações de saúde que poderiam ser feitas para amenizar esse problema, né? Então, acho que pensar isso de forma mais ampla, acho que pode enriquecer a discussão do teu artigo. Então, acho que é isso, né? Uma coisa que eu me esqueci de falar, talvez discriminar, que descrever os profissionais da saúde, quais foram, né? Porque aparece ali como assistencial ou apoio, né? Uhum. Era profissionais de enfermagem, de medicina, né? Porque às vezes pode ter diferença, né? A depender da profissão, do tipo de trabalho. Então, essas outras características de trabalho, que eu tinha comentado já, né? Se a pessoa tem um outro trabalho, talvez fosse interessante não sei se tem essa informação, mas se tivesse essa informação, de dar uma olhadinha nisso, né? E aí, chamar a tua população de estudo como trabalhadores da saúde, não profissionais de saúde. Porque se tem outros trabalhadores de apoio, né? Que trabalham no administrativo, ou que trabalham com limpeza, ou que trabalham, né, com diversas formas desse trabalho de apoio, aí a gente não vai chamar já de profissionais de saúde, mas de trabalhadores da saúde, que é algo, né, uma categoria mais ampla. Então, isso é o que eu tinha me passado aqui, acabei não falando, mas, no mais, parabéns, gostei muito do teu trabalho, né? O que eu estou trazendo são sugestões, né, e dialogando com vocês, com o objetivo mesmo de tentar contribuir, né? Vocês podem acatar ou podem, né, considerar, ou mesmo se acharem que não é o caminho a ser seguido, também não tem problema, porque o trabalho, né, por si só, ele já está bem robusto e consistente, e o que eu trago aqui é mais no sentido de trazer algumas ideias para colaborar e contribuir, mas nada que, né, tenha impactado aí na qualidade do teu trabalho, porque ele está muito bom, ele está muito interessante, e acho que certamente vai render aí frutos, publicações, e precisa de fato, né, que seja divulgado aí nos meios científicos. Parabéns, e fico à disposição aqui também para qualquer outra discussão, dúvida e perguntas, né? O que vocês precisarem. Obrigada pelas observações. Eu vou esperar você me mandar o PDF que você falou, que tem as observações, que vai ser bem importante para mim. Em relação a não ter colocado e citado as outras doenças ali, eu pensei em abordar mais a questão da síndrome metabólica na apresentação mesmo, que era o objetivo principal, e não trazer tanto assim a questão da diabetes separada, dislipidemia e essas outras questões. E as observações foi bem válidas, assim, para mim, com certeza contribuiu bastante para melhorar ali o trabalho para a publicação. Bom, acho que agora a gente pode passar para o professor Roger. Pode ser daí, eu acho, também. Acho
Acho que é melhor aqui pertinho para o Fernando poder escutar, né? De ver, me ver. Acho que ele vê lá. Vamos matar a saudade do Fernando também. Pois é, Roger esteve na minha banca de mestrado. 2000 Lá vai se ver, lá vai em ver. 2015, faz 10 anos. Mas, gente, assim, primeiro queria agradecer o convite aí, né, da Franciele e saudar a orientadora, a nossa coordenadora do pós da Endócrino, né, que é um dos programas de excelência da nossa universidade, né? Matar saudade da minha colega Jussara, da época que nós fomos colegas no departamento, antes de ter a migração da Jussara para o departamento de nutrição. Ela é da medicina social também, né? Não parece, mas foi. Ela começou lá na medicina social. Isso, né, sério. E é claro, a Carlota aqui, né? Aqui é um pouco, né? Bom, mas assim, então quero agradecer essa oportunidade, achar a vantagem de ter vindo depois do Fernando, que o Fernando explorou uma série de coisas, então assim. Primeira coisa que eu adoro, assim, ó, da minha parte tá aprovado, já para deixar bem tranquilo, eu tô um pouco nervosa, então fica tranquila, né? E lá na página 11 eu adorei que tem uma frase assim, né? Por volta das 9 da manhã, horário normalmente que se acontece o despertar. Eu adorei isso, porque como eu sou das pessoas que só levanto cedo por obrigação, né? Para mim, esse 9 horas de despertar, eu me achei. Eu digo, bom, então só isso aqui já valeu, né? E aí, assim, ó, eu me lembro que tinha uma discussão sobre, aqui pra gente só delirar um pouco em conjunto, né? Sobre síndrome metabólica ser uma entidade que existe ou não, né? É lá uma discussãozinha, eu não sei, então, como tem uma referência ali, na verdade, da primeiro consenso, né? Brasileiro, que de 2005, eu fiquei me perguntando se isso parou no tempo ou não, se teve mais consenso ou não, dizendo, né, como é que ficou essa questão. Mas vi que o Dr. César literatura bem recente, usando este conceito, digamos assim, sobre síndrome metabólica. Mas me lembro que havia ali uma certa controvérsia se essa figura realmente existia ou não. Então, só para a gente aí pensar junto sobre isso, né? E aí, assim, eu fiquei perguntando, eu acho que um dos resultados principais, que foi a razão de prevalência, que deu o 2,35, né? Mas deu um intervalo de confiança um pouco grandão ali, né? De 1,05 até 5 e uns quebrados, né? E que pode ser um reflexo do esforço imenso que tu fizesse, que não aparece na dissertação, que foi para conseguir esses 160 e poucos casos, né? Então, isso eu queria até ouvir de ti, assim, porque deve ter sido realmente uma odisseia conseguir esses 166 casos, né? E talvez muitas das coisas que eventualmente a gente pudesse até explorar mais. O questionário é maravilhoso, ele tem uma série de variáveis muito interessantes, talvez não tenha sido possível em função de que ele não permitia, realmente, assim, 166... 656. Perdão, né? Não é um N que a gente gostaria, né? Mas a gente entende que é o que foi possível, né? E é uma pena que na dissertação não aparece assim, o esforço que deve ter sido para conseguir esses casos, né? Porque para a gente parece muito fácil assim, foram apenas 166, que bom se tivesse 900 casos, 1.200, né? Mas em alguns outros programas de pós-graduação aparece esse quase diário do pesquisador, que é ter um relato desse quase que sofrimento para conseguir, né, um N suficiente. Então, acho que muita coisa que talvez se pudesse explorar um pouco mais, de repente não se conseguiu, né? E aí eu queria ouvir um pouco de ti assim, sobre essa verdadeira jornada para conseguir essa quantidade de casos, né? E aí é que eu acho que entrou uma coisa que o Fernando já comentou, que teve que ser um pouco misturado ali nos trabalhadores de saúde, gente, e talvez se a gente tivesse lá um estúdio, assim, uns 1.200, talvez a gente gostaria de analisar particularidades, né? Mas não deu
é o que é possível também. E é muito aquela coisa, o inimigo do bom é o ótimo, né? Senão não faz nada. Então, assim, te parabenizar por ter tido essa determinação, né, de ir em frente. E é claro, a gente sempre fica querendo que tivesse aí, né, esses 1.200, os 1.500, né? Que bom, porque a gente poderia analisar algumas coisinhas assim mais detalhadamente, né? Eu vi, por exemplo, que tem ali aquela variável se a pessoa trabalha fora ou não, tem outra atividade, tem umas 3 variáveis do questionário sobre isso, e seria muito legal se a gente conseguisse analisar, porque eu desconfio, né? Que esse pessoal tem informação. Tem informação. A informação tem. É assim, ó, você trabalha em outro emprego, você trabalha em outro local há quanto tempo, e se trabalha em outro local, qual o seu turno de trabalho, né? E seria um negócio bem legal de analisar se a gente, claro, no mundo ideal, tivesse um N bem maior, né? Porque eu tenho a impressão que esse pessoal que trabalha no turno, de novo, não conheço, assim, mas eu imagino que deve ter muita gente que tenha outra atividade, né? E que tenha essa questão. Também achei muito legal, tem no questionário, é uma pena que não deu para explorar mais, que se faz uso de algum medicamento para dormir ou reduzir o sono, né? Que só aí também já dava uma discussão interessantíssima nessas questões de saúde do trabalhador, de processo de trabalho, né? Então, tem coisa muito rica, e aí eu queria ver se assim, tem alguma perspectiva de continuar com esse trabalho depois da dissertação, e sei lá, né? Para se tentar conseguir, talvez assim, não só neste hospital, que obviamente é um hospital de clínicas, né, mas talvez em outras instituições, e talvez um estudo muito sério, não sei, alguma coisa assim, né? Se tem essa perspectiva, como é que tu vê essa possibilidade, né? De se tentar aumentar de novo assim, o N, né? Para se investigar essas outras coisas que eu acho que foi muito legal. Ela falou que o Fernando estudou, eu acho que se animou. É que o Fernando teve nos visitando e convidou justamente para a gente fazer alguma coisa envolvendo lá a Bahia e nós, né? Eu acho que seria assim, muito legal, porque realmente a Franciele, ela trouxe assim, um tipo de preocupação, né, muito válida. Eu queria só lembrar que o hospital aqui já teve uma época que, inclusive, tinha 2 refeitórios com cardápios diferentes conforme o tipo de trabalhador. A gente teve isso aqui, né, nos anos 80 e nos anos 90, havia 2 refeitórios, então tinha uma quantidade de calorias que era diferente, que era oferecido no cardápio, porque tinha um refeitório que era para determinados tipos profissionais e tinha, inclusive, era até no subsolo, né, um outro refeitório que era para os outros trabalhadores aqui do hospital. Havia até uma diferença de cardápio no próprio refeitório do hospital. Aqui, isso faz parte de outras matérias aqui, para a gente ter uma ideia, né? Então, essencialmente, eram essas coisas que eu queria assim, muito te ouvir falar, né, sobre essas perspectivas e as outras coisas. Realmente o Fernando já tinha comentado, acho que aquela questão da regressão linear e regressão de equações, rever, né, aquela questão, mas deu para perceber isso assim, né, ficou expresso no próprio intervalo da razão de prevalência que essa limitação em função do N, né? Mas eu queria te deixar também bem tranquilo que mesmo entre aspas, apenas esses 100 e poucos casos, né, é um trabalho muito original, né? É um trabalho que ele merece uma continuidade e, como disse, talvez até num estudo muito cêntrico, né? Pensando de certa forma, ele não digo que seria um piloto, né, mas ele se aproxima, quem sabe, da gente fazer com outras instituições aqui em Porto Alegre ou envolvendo outro estado. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essas perspectivas, se há condição, estrutura, inclusive financiamento também, porque daí já começa a coisa a ficar bem maior. Bem maior, né?
Então, eram as minhas contribuições aí, e eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Na verdade, foi bem desafiante mesmo conseguir o número de pessoas que a gente conseguiu, né? A gente fez cálculo de amostra, né, para realização. A gente até trouxe ali que tá a questão da prevalência e a questão também direcionada à síndrome metabólica como risco, né? Da nossa amostra tem mais trabalhadores em risco de síndrome metabólica, só que a gente realmente teria que ter uma amostra maior ali para poder afirmar melhor assim a questão da razão da prevalência, né? Mas em relação ao comportamento alimentar, aí a amostra já entrou no número suficiente que a gente precisava para poder fazer essa avaliação ali. Em relação à perspectiva futura, digo para ti, se tiver incentivo, eu sou super parceira, né? Então, a Carlota tinha conseguido, né, para a gente fazer esse trabalho, um incentivo ali da FAPERGS, e foi bem importante, assim, até para as coletas e tudo. E se a gente conseguisse incentivo, eu já tinha pensado nessa questão de avaliar em outros hospitais, né, para poder fazer essa comparação. Até pode avaliar, né, de acordo com o perfil, igual a Carlota falou, do Fernando, que trabalha na Bahia, seria interessante também, né, essa avaliação, mas para isso também precisa de incentivo e recursos, né, que às vezes a gente sabe que é um pouco mais difícil de conseguir. Bom, de minha parte, eu estou satisfeito. Não sei se quiser comentar mais alguma coisa, né? Acho que no final, né, tu faz um apanhado, daí a gente pode falar um pouquinho também, eu e a Carlota, daí a gente conversa. Tá. E mais uma vez, parabéns. Obrigada. Vou dar oportunidade, então, para a professora Jussara, para apresentá-las, para quem não conhece, a professora Jussara, então, é a professora da nutrição da Faculdade de Nutrição aqui da UFES e é a atual chefe do serviço de nutrição, então é responsável por todo o padrão alimentar atual dos funcionários do HCPA, né, Jussara? Por favor, Jussara, suas considerações. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o convite, um prazer. Te escutar aqui, né, então eu ter a oportunidade de ter lido o teu trabalho, um tema super relevante, super importante, né, então, e como eu sabia também que antes de mim, né, falaria tanto o Roger quanto o Fernando, que tem outras formações, eu vou me deter bem nas coisas de nutricionista. Tá? Então, vou aproveitar, assim, né, essa oportunidade de poder conversar um pouquinho a respeito. Confesso que eu não sabia que tinha já tivemos 2 refeitórios aqui. Meu Deus, que loucura, não vou voltar com isso. A gente precisa de espaço no refeitório, Roger. Mas olha... a criação do curso. Sim, década de 80, né? Exatamente. Então, mas... sim, né, coisas no refeitório são bem desafiadoras. Trabalhar a alimentação assim, coletiva, ela também é bastante desafiadora, né? Mas aqui eu vou me deter ao teu trabalho, né? Então, a minha ideia aqui é poder te dar sugestões, enfim, pensando principalmente no teu no trabalho assim, entregue na biblioteca, né? Pensando nisso, assim, quanto dissertação, que no meu entender também está aprovado, né? Já deixando bem claro. Mas aqui é com, assim, é um olhar externo, né? De alguém que talvez tenha um pouquinho mais de tempo voltado justamente para essas questões da alimentação, né? E da nutrição. E pensando um pouco na submissão, né? Tanto do artigo quanto a tua a dissertação na biblioteca, né? Então, esse é meu foco maior aqui. Quando a gente fala mais amplamente assim, da tua dissertação, tá? Eu queria poder te trazer 2 coisas. Desculpa, não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu com o celular. Tá com o telefone. Eu não sei, vai falando. Erros de percurso. Eu fiquei me perguntando também um pouco assim do teu objetivo, da tua questão de pesquisa, né? E na hipótese. Porque tu envolve 3 elementos,
né? E aí falando especificamente do conceito, né, de comportamento alimentar, padrão alimentar e ingestão alimentar, tá? Eu queria poder ver isso mais claramente ali no teu referencial teórico, assim. No teu título, tu usa comportamento alimentar. Acho que vale a pena revisitar um conceito mais formal, assim. Quando a gente fala de comportamento alimentar, a gente está falando também de aspectos um pouco psicológicos, assim, coisas que levam a pessoa a fazer as escolhas, né? Ou de quantas vezes vai comer, ou quais alimentos vai comer. E geralmente tem coisas relacionadas também com emoções ali, tá? Quando a gente fala de ingestão alimentar, a gente está falando de nutrientes ou alimentos, né? Então, o que a gente come. A gente come alimentos que são fontes de nutrientes. E também a gente pode estar falando dessas coisas de horário, né? Por exemplo, em que a gente está fazendo as refeições. Então, o número de refeições, qual é o horário que a gente faz, os intervalos entre isso. Isso são aspectos de ingestão alimentar, tá? Quando a gente fala de padrão alimentar, ele tem a ideia de fazer um conceito, de trazer a sinergia, porque a gente não come só maçã, banana, pão, queijo. A gente faz refeições com vários alimentos, que tem a ver com as escolhas. Então, quando a gente fala de padrão alimentar, tem a ver com essa mistura dos alimentos que a gente escolhe, que define um pouco um jeito de se alimentar, tá? Então, dito isso, e talvez revisitando esses 3 conceitos formais, talvez vocês possam escolher qual deles é o que mais atende à tua questão de pesquisa, tá? E daí eu te sugiro a botar isso ali um pouco melhor no referencial teórico e adota esse termo aí do início ao fim, tá? Então essa é a minha sugestão, principal nesse sentido. Na verdade, confesso pra ti que eu troquei umas 3 vezes. Eu entendo, porque, deixando bem claro, assim, são conceitos de épocas diferentes, né? Então, antigamente a gente falava em ingestão alimentar, a gente falava de nutrientes, né? Depois a gente passou um tempo a entender que a gente não come ferro, cálcio, proteína, né, e gordura. A gente come alimentos que são fontes dessas coisas. E daí, depois a gente foi aprendendo e vendo que essa função toda, dependendo do jeito que a gente come, isso repercute de um jeito diferente. Daí veio o estudo dos padrões alimentares, tá? E agora, mais recentemente, tem estado mais, né, em voga, assim, essa coisa do comportamento alimentar. Porque a gente entende que também, assim, tem um monte de coisa que define o que eu escolho para comer, tá? Então tem um pouco essa história, assim, né, pra gente poder considerar, né? E aí, eu acho que só pra tu, talvez, olhar, assim, lá no teu método, né? Então, quando tu foi no teu questionário, ali, quando tu foi coletar algumas informações sobre o hábito alimentar, né, desses participantes, então, assim, que tipo de informação tu conseguiu extrair? E aí eu te pergunto, assim, já partindo um pouco pro manuscrito ali, né, pro artigo, me conta um pouco desse questionário que tu usou, né, então, para buscar essas informações, né, porque quando eu olhei para ele lá no final do teu anexo, eu fiquei com a sensação de que ele é um questionário de frequência alimentar. Me conta como é que tu fez, assim, né, para, a partir daquelas respostas, tu chegar na conclusão que tu chegou ali acho que tu fala em consumo adequado de fibras, baixo consumo, alto consumo. Foi a partir... Na verdade, o questionário de frequência alimentar, a gente tinha uma equipe de pesquisa que trabalhava junto, né, e tinha um nutricionista na equipe, ele que apresentou o questionário de frequência alimentar, que está num artigo que é Rodrigues 2005, ali eu esqueci o nome do artigo, e nesse artigo ele já traz um score, né, de avaliação da gordura e da fibra. Então, foi a partir dali que foi feita essa determinação dos scores, tanto para fibra quanto para gordura.
tá? Então, ele separava ali em relação ao consumo adequado, inadequado ou regular. Então, de acordo com a frequência, tinha uma numeração que essa pessoa era classificada e o total dessa numeração classificava ela dentro de uma desse score, né? De determinação ali. Tá. Então, não foi calculado o questionário de presença? Foi calculado de acordo com os scores da pesquisa. Não proporções. A partir desse score. A gente tem um score, vou te dar um exemplo, eu tenho até a tabela também que eu posso te mostrar depois, mas 1 a 2 vezes na semana correspondia a uma numeração ali, de acordo com esse score e essa referência que eu usei para fazer, né? E essa numeração, somando todas essas numerações, davam um score, por exemplo, que entrava em consumo regular. Então, essa pessoa seria classificada em consumo regular. E assim foi para o consumo de fibras e gorduras. A minha sugestão é que tu escreva um pouco melhor isso no método, tá? Uhum. Qual questionário? Porque assim, o revisor ele vai perguntar assim, esse método é validado, será para aplicação, né? Porque a referência que tu usou ali do questionário do Block, ele é um questionário de frequência alimentar americano. E daí se prevê assim que a gente possa usar um questionário em português, porque os alimentos americanos, né, e o hábito brasileiro, assim, mas ele foi validado, né? Tá, excelente. Mas isso não tá lá, né? Isso eu acho que é bem importante, porque o revisor vai pedir, né? Daí tô aqui com a ideia de ajudar, né? Pra já evitar esse questionário de revisar. Então, poder colocar que é um questionário validado, população brasileira, né? E explicar um pouquinho melhor esse score. Então, porque quando a gente olha ali no método e depois a gente vai para a tua tabela, fica difícil assim de entender, né? Assim, essa informação que está lá na tabela de como é que surgiu. Né? Entendi o que tu está colocando. Eu só coloquei os scores, né? Ali a avaliação de consumo, explicar como que eu chego nesses scores. Isso. Como é que chega naquela informação final ali, porque pelo que eu estou entendendo, você tem a ver com a frequência que aquela pessoa consome determinados alimentos. Tem a ver com a frequência. Então, assim, aí tu pode falar em um consumo mais frequente ou menos frequente de alimentos fontes de fibra, né? Alimentos fontes de gordura. Talvez tu possa usar um pouco mais esse termo. Sim. Porque quando tu fala em fibras e gorduras, para uma nutricionista que olha aquilo ali, ela calculou. Né? Mas agora, e nem acho que tu tem que calcular, tá? Acho que é mais relevante. Eu tentei calcular. Não, eu acho até que é mais relevante, porque o questionário de frequência ele não tem a intenção de te dar uma informação precisa. Ele tem a intenção de te dar uma informação de qualidade da alimentação. Então, eu acho que é mais útil, em especial para o teu trabalho, dizer que tem a ver com a frequência de consumir alimentos, fontes de fibra, e aí talvez possa até usar exemplos disso, né? Então, no teu método, escrever. A gente considerou alimentos, fontes de fibra, fruta, verdura, não sei o que, integral, que é lá o que o score diz. A gente considerou alimentos, fontes de gordura, fritura, não sei o que, e aí que deve ter descritinho ali no score, né? E um parágrafo a mais nos teus métodos. Tem tudo isso, só não coloquei. Acredito, né? Mas talvez possa ter uma escrita um pouquinho mais, que isso vai te dar, né, uma maior consistência, assim, dessa informação que tu vai estar usando. Uma outra questão que aparece várias vezes no teu trabalho é o risco de síndrome metabólica, né? Eu entendo que como é um estudo transversal, é a presença da síndrome metabólica. Eu vi que na tua apresentação isso está bem claro, assim, a tua fala, o teu discurso, mas é escrita no trabalho, assim,
isso acaba aparecendo, né? E talvez, pensando na principal pergunta, eu não sei se eu fiz uma interpretação equivocada, mas a sensação que me deu é que vocês queriam fazer justamente a avaliação, né, da associação entre as questões de ingestão alimentar com a presença de síndrome metabólica nos trabalhadores noturnos versus diurnos, né? Então, essa sensação que me deu. Eu vi a análise bem clara que tu fez do trabalhador noturno com a síndrome metabólica e vi uma questão também da síndrome metabólica com a ingestão alimentar. Mas talvez a gente tenha que botar nesse modelo as três coisas, né? Em termos de associação. E aí, dizem que é a análise de mediação que faz, né? E daí talvez até dá para pedir uma ajudinha assim, pro estatístico, né? Assim, um pouquinho de como é que a gente faz isso. Mas, minimamente no modelo, a gente precisa que essas três coisas apareçam, né? Porque eu fiquei com a sensação dos teus resultados para a tua pergunta, que talvez essa misturinha ali das três coisas ainda não está bem claro ali. Tipo, fazer uma nova avaliação comparando as três coisas. A coisa que eu achei mais legal ali do trabalho é essa história do tempo alimentar também. Achei assim, esse teu resultado fenomenal. Achei muito legal. E eu exploraria isso aí, que não era o primeiro objetivo da gente. E tem todo o negócio, tem toda essa coisa do jejum intermitente, tem toda. Então, assim, ó, pra mim ali é o quente da história. É onde eu exploraria mais até a relação, sabe? Por uma coisa talvez futura, assim, pra pensar, né? Que se forem ampliar, se forem aumentar a amostra, até pensando um pouco em intervenções, daí aqui só critério talvez de curiosidade, que o Ministério da Saúde, ele propõe, assim, um questionário bem curtinho, assim, pensando nos 10 passos da alimentação saudável, né, do dia. Ele é uma coisa, assim, easy, né, uma coisa fácil, assim, de fazer, de aplicar, que talvez seja útil também até para pensar em uma orientação, assim, sabe, já meio focado. Perguntou, a partir desse resultado, já faz uma orientação um pouco pensando no guia, enfim. Acho que talvez seja algo interessante, assim, sabe? Depender um pouco menos, assim, de alguém que calcule o questionário, né, e tudo mais, então talvez tenha essa alunos da nutrição. Inteiro. Então, fica uma sugestão. Obrigada. Bom, deixa eu só contar um pouco. Na verdade, assim, esse trabalho, eu posso dizer que ali só está como orientadora pro forme, né, Carlota? É a Carlota que orientou, de fato, o trabalho. Né? Então, a Carlota é orientadora e eu sou a co. Então, só para o pessoal entender como é que surgiu a coisa, né? Que no plano A era a Fran reavaliar os pacientes da Carlota do doutorado dela, né? Que ela fez uma avaliação um pouco maior e tal, mas aí foi quase impossível, né? Para conseguir reavaliar os pacientes que eram funcionários, muitos aposentados, migraram, morando na praia, que eram mais antigos, coisas e alguns não tinham interesse, né? Então foi muito difícil. E esse trabalho, né, era um trabalho do qual eu não fiz parte inicialmente, que era um projeto de pesquisa da Carlota, que ela aplicou, pesquisador gaúcho, acho que foi, universal. Era da FAPERGS, que era Jovens pesquisador, E aí isso aí. Então a Carlota tinha ganho, né, esse edital da FAPERGS para, acho que era recém-doutora, era um prêmio, um projeto, ela ganhou um fomento para isso, enfim, e a Fran estava participando, né? Então virou o plano B virou o plano A, né? E assim, então eu dei alguns nortes, na verdade, assim, para as gurias, mas o que eu achei realmente assim de mais interessante foi algo semelhante do que a Jussara encontrou, né? Que a gente conversou, que era esse tempo de jejum, a diferença da primeira refeição com a última, que a pessoa fica mais tempo se alimentando e menos tempo de jejum.
que eu acho que são coisas mais novas, né? O professor Roger falou se a síndrome metabólica existe, ela está meio embaixo agora, na verdade, né? Tá, já foi, sim, já foi. É uma coisa impressionante. Já foi mais. Então, agora, sim, até por isso, Fernando, eu acho que ela falou mais ali na introdução de hipertensão, diabetes, coisas mais assim, e menos do que só alteração da glicose, elevação da pressão, junção, porque se entende que são fatores de riscos todos para a doença cardiovascular que se agregam na tal síndrome metabólica, né? Mas, enfim, esse era um dos objetivos do projeto inicial da Carlota, mas eu acho que talvez e essa é a ideia também, né, que a Jussara deu, assim, de escolher uma definição, ou trabalhar com padrão, ou comportamento, ou com ingestão, uma das três coisas, e seguir um pouco mais nessa linha, assim, né, e talvez não tanto como síndrome metabólica, mas fatores de risco para doença cardiovascular, um risco de doença cardiovascular, e talvez um pouco menos de síndrome metabólica, o nome da entidade em si, né, mas... E eu sempre acho que, às vezes, alguns trabalhos que a gente faz são criadores, geradores de hipóteses para outros, né? Então, se esse trabalho da Fran gerar frutos, né, da parceria com o Fernando, né? Eu até estava anotando ali coisas, eu acho que a gente tem acho que tem que fazer isso com diabetes, porque quando a Carlota defendeu o doutorado dela, eu dizia assim, né, que o funcionário, quando entrasse no emprego, tinha que fazer o cronotipo dele, e só podia ir para a noite o cara que fosse da noite. Ela disse que isso era proibido, que por lei não pode. Eu dizia, não, mas tem que ser assim. E, na verdade, aqui no hospital é por hierarquia. O funcionário mais antigo que pede porque ganha mais a pecúnia da noite, né? Mas não podia ser assim, tinha que ser só o cara que tivesse condições de trabalhar à noite, né? E o da manhã, o vespertino, enfim. Mas a gente sabe que não é assim, então... Mas que isso... o futuro deveria de ser trabalhado mais, até o convencimento das pessoas, né? Outra coisa que eu achei muito bom também é aquela parte que fala que a Fran mostrou, que não importa, não é só a educação, né? É dar educação para as pessoas com acesso também é importante, né? Nem só o acesso, porque sem educação a pessoa nem entende o que está recebendo, mas as duas coisas, e aí que está a dificuldade, porque tem todo um custo embutido por trás aí. Mas é um trabalho de formiguinha, assim, né? 160 do universo, quantos mil funcionários são agora? Atualmente 7 mil. De 7 mil parece pouco, mas realmente deu bastante trabalho para construir todas as informações de cada paciente. De todo modo, assim, a gente fica super contente das contribuições de vocês, cada um do seu jeito, cada um do seu estilo, né? Para contribuir com a Fran. Como ela falou, ela tem, da dissertação dela, a primeira etapa já foi aprovada, que é a revisão, né? Então, já foi aprovada. E aí, eu acho que no trabalho de campo mesmo, acho que dá para a gente adaptar com a ideia de melhorar as questões todas que vocês levantaram e trouxeram aí, né? E acho que agora é deixar a palavra para a Carlota e para a Fran, né? Para a gente dar um fecho aí da sessão. Vou ser bem breve. Eu tenho que agradecer, né? Porque eu acho que eu trabalhar junto com a Fran, a gente trabalhava antes, né? Nas atividades da CMO, sempre foi uma pessoa bastante colaborativa, uma parceira muito boa de trabalho, traduzindo o que que a gente já conhece dos mineiros, né? Então, não tem mineiro que a gente não venha amar, né? Eu acho que a Fran, acho que é essa pessoa, e ela é uma pessoa bastante dedicada, né? Eu acho que isso é um grande mérito. A gente estava falando com o Roda, ela passou por uma situação no ano passado pessoal bastante difícil em relação à época das enchentes, a casa dela foi atingida, e mesmo assim agora ela está aqui. Então eu acho que isso, né, demonstra, mudou do seu local de trabalho, ela não sossega, assim, né? Então assim, eu acho que a gente sentiu, eu agradeço muito a tua comentário em relação à questão da gente ter definição em relação à questão da alimentação, seu comportamento, sua ingesta, porque essa é uma necessidade que a gente sentiu. A gente tentou puxar a Zilda para o nosso lado, mas a Zilda estava muito ocupada, não pôde. Eu vou cutucar e aí eu ajudo, né? Estava me ajudando muito. Então, assim, a gente conseguiu ajuda temporária de um rapaz, assim, né, que era pesquisador do grupo de pesquisa ali, que era próximo da gente. Então, assim, realmente era uma questão que a gente tinha dúvida. Eu me lembro que várias vezes eu estava olhando o texto, não bota padrão porque não é padrão, mas assim, a gente não se apropriou desse conceito. Mas eu acho que é bastante importante porque, assim, a gente
é inexorável o trabalho noturno, em turnos. Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar pela saúde do trabalhador e fazer o possível no sentido de identificar riscos, né, e trabalhar na promoção e prevenção de saúde. E como o Fernando falou, é extremamente difícil a gente investigar qualquer coisa do trabalho, que trabalho noturno, saúde, porque os conceitos, não existe um conceito só, né? Trabalho rotativo, é trabalho em turnos, é trabalho noturno. Aqui mesmo, as pessoas têm várias jornadas, são organizadas de formas diversas, né? Então, tu não tem como, é difícil, assim, a não ser que a gente pegasse um número muito grande de pessoas para poder comparar entre si, porque a gente tem uma assistência de enfermagem que faz 12 por 60 e a gente tem a manutenção que fica 2, 3 dias trabalhando, nutrição, né? Então, isso é bastante difícil. Também períodos de duração, assim, de intervalo e também do próprio plantão, que são bastante diferentes. A gente tentou fugir disso saindo dos trabalhadores de fim de semana, né? E em relação ao que o Roger falou, sabe que, por incrível que pareça, pelo menos na minha mostra, também na mostra, a gente não tem muita gente trabalhando em duplo emprego, né? Mesmo os noturnos, né? Talvez porque os noturnos aqui são mais antigos, têm um salário melhor e acabam optando, são mais velhos e acabam muitas vezes optando por ficar num trabalho só. Então, isso acaba não sendo muito significativo, né, na nossa mostra. O que a gente espera é que a gente iniciou um projeto de intervenção aqui que não teve muito sucesso, porque nós não conseguimos muitas pessoas para participar, né, para atingir nossa mostra, mas eu acho assim, que se a gente puder ter informações para realmente poder ter propostas, né, de trabalhar, né, tanto a nível do sistema, né, no sentido da como a instituição funciona, quanto a nível, claro, de individual de promoção de saúde, eu acho que é uma coisa, uma atitude bastante produtiva. E eu acho que a gente conseguiu, assim, apesar das dificuldades, fazer isso. Eu fico muito feliz, né, pela Fran, porque eu acho que não foi fácil. É isso. Muito bem. Chega mais pertinho, pessoal. Fernando, olha só, tu deve ter recebido um e-mail do programa solicitando um preenchimento de um formulário ali com a tua avaliação, uma avaliação qualitativa. Aí tu pode preencher, depois tu assina, pode ser assinatura comum e foto ou digital. Aí tu envia para o programa e a parte daí tu envia as tuas considerações ali no texto para elas, professores também, né? E é isso aí. Agradecemos imensamente a presença de vocês, mesmo online, assim, né? E, Fernanda, a gente está à disposição, o nosso programa aqui também para você, para a gente fazer alguma parceria, enfim, né? Aí em Salvador tem uma ex-aluna nossa também aqui, que é ótima, que é a Camila Vichelli. Ela é endócrina, trabalha aí em Salvador, né? Ela está vinculada a um hospital também aí. Eu não sei te dizer agora qual é que é o nome, mas é uma guria ótima, assim, que pode também, super interessada em fazer pesquisa, fazer doutorado aqui com a gente, né? E que também pode ser uma ponte aí entre nós, né? Mas estamos super interessados aí em expandir, e ainda mais com o Nordeste, assim, né? Que dá frutos muito legais, certo? Agradecemos, então, o pessoal que ficou aí nos acompanhando. Tem uns alunos também aqui, né? A gente dá um tchauzinho para vocês. Daí dá um tchau para eles, para pessoal, para os amigos. Tchau, muito obrigada. Até Tchau, mais. gente. Bye, bye. Parabéns, Fran. Tchau, tchau. Tchau.